Se você já comeu um abacate e pensou: opa, eu devia plantar esse caroço e cultivar minha própria árvore, você não está sozinho. Milhões de pessoas fizeram a mesma coisa. Você espeta uns palitos no caroço, suspende sobre um copo d'água, espera algumas semanas para brotar. E pronto, você tem um abacateiro. Só que olha só o problema que ninguém te conta. Essa árvore nascida de semente quase certamente nunca vai te dar abacates comestíveis. Ou se der, você vai esperar de 10 a 15 anos. E a fruta provavelmente não vai ter nada a ver com o abacate que você plantou. Eu já vi tanta gente passar anos cuidando de um abacateiro de semente só para acabar frustrada. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar o único método que realmente funciona para cultivar abacates que vão produzir frutas deliciosas de verdade em um prazo razoável. E fica comigo até o final, porque eu vou mostrar como transformar seus abacates caseiros em óleo de abacate fresquinho direto na sua cozinha. Vamos lá! O abacate é uma daquelas plantas que parecem simples por fora, mas tem muita coisa acontecendo por dentro. São incrivelmente populares, incrivelmente deliciosos e incrivelmente mal compreendidos quando se trata de cultivar em casa. A boa notícia é que uma vez que você entende como o abacateiro funciona e por que o método comum de plantar semente falha, você pode se preparar para o sucesso e realmente colher seus próprios abacates. Seja cultivando no chão em um clima quente ou em um vaso que você leva para dentro no inverno, os princípios são os mesmos. Então vamos começar entendendo por que aquele caroço no copo d'água não vai funcionar. O negócio é o seguinte sobre abacates que a maioria das pessoas não percebe. Eles não crescem fiéis à semente. O que isso significa é que quando você planta uma semente de um abacate Hass, a árvore que cresce não vai ser um abacateiro Hass. Vai ser uma combinação genética completamente aleatória das árvores-mãe. Pensa assim, se você tem dois pais, você não é idêntico a nenhum deles. Você é uma mistura única. A mesma coisa acontece com sementes de abacate. A semente contém genética tanto da árvore de onde veio, quanto de qualquer árvore que a polinizou. E você não tem ideia de que combinação vai sair. A árvore resultante pode produzir frutas aguadas e sem sabor. Pode produzir frutas com um caroço gigante e quase nenhuma polpa. Pode produzir frutas que são até boas, mas você não vai saber por 10 a 15 anos, porque é quanto tempo um abacateiro de semente leva para amadurecer o suficiente para frutificar. A maioria dos produtores comerciais de abacate descobriu isso da maneira difícil há mais de 100 anos. É por isso que praticamente todo abacateiro vendido hoje é enxertado. Enxertia significa pegar uma estaca de uma variedade conhecida e comprovada como Hass, Fuerte ou Bacon e fixá-la em um porta-enxerto. O porta-enxerto fornece o sistema de raízes e a parte enxertada, chamada de cavaleiro, fornece a genética para a fruta. Quando você compra um abacateiro enxertado, você sabe exatamente que tipo de abacate vai colher e vai conseguir em 3 a 5 anos, em vez de 10 a 15. Então, se você quer abacates que realmente tenham um sabor bom em um prazo que faça sentido, pare de desperdiçar sementes e comece com uma árvore enxertada. Antes de comprar um abacateiro, você precisa pensar no seu clima porque nem todos os abacates são iguais quando se trata de tolerância ao frio. Os abacates originalmente vêm do México e América Central, então esperam condições subtropicais a tropicais quentes, mas dentro do mundo do abacate existe bastante variação. As variedades são geralmente agrupadas em 3 raças: mexicana, guatemalteca e antilhana. Os tipos mexicanos são os mais resistentes ao frio, tolerando temperaturas até cerca de -6 a -4 graus Celsius quando estabelecidos. Estes incluem variedades como Mexicola e Stewart. Os tipos guatemaltecos, que incluem o Hass, são um pouco mais sensíveis e geralmente aguentam temperaturas até cerca de -3 a -1 graus Celsius. Os tipos antilhanos são os mais tropicais e realmente não gostam de nada abaixo de zero. Se você está em regiões de clima subtropical a tropical, provavelmente pode cultivar abacates ao ar livre o ano todo com alguma seleção de variedade. Se você está em regiões mais frias, com geadas frequentes, vai cultivar em vaso e trazer sua árvore para dentro no inverno. Isso é totalmente possível e eu vou te mostrar exatamente como. Quando estiver procurando uma árvore, escolha uma variedade adequada ao seu clima. Se você está em uma área limítrofe, opte por um tipo mexicano para maior resistência ao frio.
Se você está cultivando em vaso, uma variedade anã naturalmente menor, como Litocado ou Wurtz, faz muito sentido, porque essas ficam mais compactas e são mais fáceis de manejar dentro de casa. Agora vamos falar sobre como realmente conseguir sua árvore. Você quer comprar um abacateiro enxertado de um viveiro de confiança. Procure uma árvore que tenha pelo menos 60 a 90 centímetros de altura, com um sistema de raízes saudável e bem desenvolvido. Evite qualquer coisa que pareça estressada, tenha folhas amarelando, ou pareça com raízes enoveladas circulando por dentro do vaso. Quando examinar a árvore, você deve conseguir ver o ponto de enxertia, que é uma leve protuberância ou cicatriz na parte inferior do tronco, onde o cavaleiro foi fixado ao porta-enxerto. Esse ponto de enxertia é sua garantia de que essa árvore vai produzir a variedade que afirma ser. Se você está comprando online, fique com viveiros estabelecidos que se especializam em árvores frutíferas. Leia avaliações, faça perguntas e não tenha medo de pagar um pouco mais por uma árvore de qualidade. Uma árvore enxertada saudável pode custar de R$ 50 a R$ 150, mas é um pequeno investimento comparado a desperdiçar anos com uma árvore de semente, que nunca produz nada que valha a pena comer. Quando sua árvore chegar em casa, não plante imediatamente se você acabou de recebê-la pelo correio. Deixe-a se aclimatar por alguns dias em uma área sombreada. Regue bem e deixe-a se recuperar do estresse do transporte antes de transplantar. Se você está gostando desse vídeo até agora, se inscreve para não perder mais vídeos como esse. Vamos plantar essa árvore. Seja plantando no chão ou em vaso, a preparação do solo é crítica para abacates. Essas árvores têm sistemas de raízes sensíveis que absolutamente não toleram ficar em solo encharcado. A podridão das raízes é a causa número 1 de morte de abacateiros e quase sempre se resume à drenagem ruim. Se você está cultivando em vaso, e honestamente, eu recomendo começar em vaso, mesmo que você planeje eventualmente plantar no chão, escolha um vaso que seja cerca de 2 vezes o tamanho do recipiente do viveiro em que sua árvore veio. Então, se veio em um vaso de 11 litros, vá com um recipiente de 25 ou 40 litros. Certifique-se de que tem excelentes furos de drenagem no fundo. Para o substrato, você quer algo solto, com boa drenagem e rico em matéria orgânica. Eu gosto de misturar um substrato de boa qualidade com cerca de 20 a 30% de perlita ou pedra pómez para realmente melhorar a drenagem. Algumas pessoas adicionam areia grossa ou lascas de casca também. O objetivo é uma mistura que retenha alguma umidade, mas deixe o excesso de água drenar rapidamente. Quando for plantar, coloque a árvore na mesma profundidade em que estava crescendo no vaso do viveiro. Não enterre o ponto de enxertia. Ele deve ficar acima da linha do solo. Firme o substrato gentilmente ao redor das raízes. Regue bem e você está com um bom começo. Se você está plantando diretamente no chão, certifique-se de que está em um local com excelente drenagem. Abacates não vão sobreviver em solo argiloso pesado que fica encharcado. Se seu solo é questionável, considere construir um canteiro elevado ou monte para plantar. Regar abacates corretamente é provavelmente a parte mais complicada de cultivá-los, e é onde a maioria das pessoas erra. Essas árvores querem umidade consistente, mas absolutamente não podem ficar em solo encharcado. As raízes precisam de oxigênio, e solo encharcado as sufoca. Veja como eu faço. Regue profundamente quando os primeiros 5 a 7 centímetros do solo estiverem secos. Em um vaso durante a estação de crescimento, isso pode ser a cada 3 a 5 dias dependendo do seu clima e tamanho do vaso. No chão, pode ser 1 ou 2 vezes por semana. O segredo é verificar o solo em vez de regar em um cronograma fixo. Enfie o dedo uns 5 centímetros de profundidade. Se estiver seco, regue bem até ver água saindo pelos furos de drenagem. Se ainda estiver úmido, espere mais 1 ou 2 dias. Durante o inverno, quando o crescimento desacelera, você vai regar com muito menos frequência. Regar demais no inverno é um erro muito comum. Agora, vamos falar sobre adubação. Abacates são consumidores moderados, que apreciam nutrição regular durante a estação de crescimento. Eu gosto de usar um adubo orgânico granulado equilibrado aplicado a cada 6 a 8 semanas da primavera até o início do outono. Você também pode usar um adubo específico para cítricos e abacate se encontrar. Esses geralmente têm a proporção certa de nitrogênio, fósforo e potássio,
além de micronutrientes como zinco e ferro que os abacates apreciam. Não adube no inverno quando a árvore está dormente ou semidormente. Uma coisa para ficar de olho é o acúmulo de sais em vasos. Abacates são sensíveis a sal, e sais de adubos podem se acumular no substrato do vaso ao longo do tempo. A cada poucos meses, dê ao vaso uma lavagem profunda, regando bastante e deixando muita água escorrer para eliminar os sais acumulados. Se você está em uma área com água dura ou alto teor de sal na água da torneira, considere usar água filtrada ou água da chuva. Então, quando você pode realmente esperar colher abacates da sua árvore? Com uma árvore enxertada, você está olhando para cerca de 3 a 5 anos até os primeiros frutos. Às vezes antes se as condições forem ideais. Isso é uma grande melhoria comparado aos 10 a 15 anos que você esperaria com uma árvore de semente. Conforme sua árvore cresce, você vai querer fazer uma poda leve para moldá-la e mantê-la manejável, especialmente se você está cultivando em vaso. Abacateiros podem ficar grandes, 6 a 12 metros ou mais no chão. Então, cultivar em vaso naturalmente limita o tamanho. Você também pode beliscar as pontas de crescimento para estimular ramificação e uma forma mais arbustiva. Quando sua árvore começar a florescer, você pode notar algo interessante. As flores de abacate são o que chamamos de dicogâmicas sincronizadas, que é uma forma chique de dizer que as partes masculinas e femininas da flor ficam ativas em momentos diferentes. É por isso que ter duas variedades diferentes de abacate, uma tipo A e uma tipo B, pode melhorar significativamente a polinização e a produção de frutos. Se você só tem espaço para uma árvore, não se preocupe. Árvores solitárias ainda podem produzir frutos, só às vezes de forma menos confiável. Você também pode tentar polinização manual transferindo pólen entre flores com um pincelzinho. Deixa eu te mostrar alguns problemas comuns que você pode encontrar para você saber como lidar com eles. Se as folhas do seu abacateiro estão ficando marrons nas pontas e bordas, isso geralmente é sinal de queimadura por sal ou rega inconsistente. Lave bem o solo para remover acúmulo de sal e certifique-se de que está regando profundamente e uniformemente. Se a folha inteira está amarelando, especialmente folhas mais velhas, você pode estar regando demais ou a árvore pode estar precisando de nitrogênio. Verifique a umidade do solo e considere uma aplicação leve de adubo se o solo está drenando bem. Se as folhas estão caindo rapidamente, a árvore está estressada. Isso pode ser de dano por frio, choque de transplante ou problemas nas raízes. Avalie mudanças recentes nas condições e ajuste conforme necessário. Se sua árvore parece saudável, mas nunca floresce, ela pode simplesmente ser muito jovem. Dê às árvores enxertadas pelo menos 3 a 4 anos antes de esperar flores. Também, certifique-se de que sua árvore está recebendo luz suficiente. Abacates querem sol pleno, pelo menos 6 horas de luz solar direta por dia. Árvores em vaso trazidas para dentro no inverno frequentemente sofrem com pouca luz, então coloque-as na sua janela mais clara ou considere luzes de cultivo suplementares. Se você vê manchas pretas ou marrom escuras nas folhas, isso pode ser um problema fúngico, frequentemente relacionado a muita umidade na folhagem. Melhore a circulação de ar e evite regar por cima. Se as folhas da sua árvore parecem pálidas e desbotadas, pode estar precisando de micronutrientes, particularmente ferro ou zinco. Uma pulverização foliar com micronutrientes quelados pode ajudar a deixar tudo verde de novo. E se você está em um clima marginal e sua árvore sofreu dano por geada, não entre em pânico. Espere até a primavera para avaliar o dano. Frequentemente, a árvore vai brotar novamente abaixo da área danificada. Pode os galhos mortos quando você conseguir ver claramente onde o tecido vivo começa. Agora aquela dica bônus que eu prometi. Uma vez que você está colhendo seus próprios abacates, você vai ter mais do que consegue comer às vezes. E isso é um bom problema para se ter. Uma forma fantástica de usá-los é fazer seu próprio óleo de abacate em casa. Óleo de abacate é incrível para cozinhar, especialmente cozimento em alta temperatura, porque tem um ponto de fumaça muito alto. Veja como fazer. Pegue abacates maduros, tire a polpa e bata até virar uma pasta lisa. Espalhe essa pasta em uma assadeira forrada com papel manteiga e seque no forno na temperatura mais baixa, por volta de 75 graus Celsius,
por várias horas até ficar completamente seco e esfarelando. Então, pegue esse abacate seco e bata de novo em um liquidificador potente até virar uma pasta. Continue batendo e os óleos vão começar a se separar. Coe com um pano de algodão, espremendo cada gota, e você tem óleo de abacate fresquinho feito em casa. Dá um pouco de trabalho, mas o sabor é incrível e tem algo muito satisfatório em ir da árvore ao óleo na sua própria cozinha. Então, é isso que você precisa saber para realmente cultivar abacates que vão produzir frutas de verdade. Pare de perder tempo com sementes e copos d'água e compre uma árvore enxertada adequada ao seu clima. Prepare com excelente drenagem, regue com cuidado, adube durante a estação de crescimento e, em alguns anos, você vai estar colhendo seus próprios abacates. Se você achou útil, se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Deixa qualquer dúvida nos comentários aí embaixo. Eu adoro saber o que você está cultivando e ajudar a resolver problemas. Obrigado por assistir. Boa sorte na horta e continue cultivando.